Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês uma análise daquele jogo de ontem entre Flamengo e Fluminense. Gente, é muito importante a gente ter curtido a vitória do Flamengo ontem. Vocês me viram aqui mesmo no Resenha Rubro-Negra, emocionado com tudo que aconteceu no jogo, principalmente com a situação do Hugo, a superação do Andréas, a superação do Hugo, mas a gente tem que ficar focado em alguns detalhes. No vídeo de hoje mais cedo, eu mostrei para vocês que o Hugo fez muitas defesas. Isso é maravilhoso do ponto de vista que o Hugo voltou a ser o Hugo, pelo menos naquele jogo. Agora, aquilo que aconteceu ontem não pode ficar se repetindo sempre, porque o Hugo fez 6 defesas difíceis. Imagina se o Hugo tivesse num dia como ele estava antes, de falhas, de não fazer a diferença. A gente podia ter saído com uma goleada do Maracanã a favor do Fluminense. Então, num primeiro momento, a gente tem que ser feliz, tem que comemorar a vitória do Flamengo, sim. Agora, num segundo momento, a gente tem que parar e tem que avaliar o que aconteceu. Até para que a gente possa corrigir os erros, para em seguida a gente conseguir vencer e convencer. Porque ontem foi raça pura, foi vontade pura. A gente venceu o Fluminense do mesmo jeito que o Fluminense vinha vencendo a gente. Mesmo jeitinho. Ficando atrás, ficando bem recuado e sendo um time reativo. Jogando em contra-ataques. Deixando o Fluminense vir para depois a gente sair. Isso é uma tática muito utilizada. O Santos cansou de jogar assim. Grêmio cansou de jogar assim. Mas não está no DNA do Flamengo ser um time reativo. Nunca teve na história do Flamengo o DNA de time de jogar de contra-ataques. Eu me lembro que na última passagem do Vanderlei Luxemburgo, ele fez o Flamengo ser um time de contra-ataques. E a gente não conseguia ganhar nada, a torcida esvaziava o estádio, não havia empolgação, não havia uma relação torcida-time, justamente por faltar essa química. Porque o DNA do Flamengo é jogar para frente, não é jogar recuado. Até pelas características dos jogadores que a gente sempre joga para frente e não recuado. Ontem eu falei no nosso pré-jogo que eu venho de uma geração que estava acostumada a ver um Flamengo sofrendo muito para poder conquistar seus títulos, sofrendo muito para sair da zona de rebaixamento. Eu venho dessa geração. Mas essa geração também é uma geração marcada por falta de dinheiro nos cofres rubro-negros. Eu me lembro de uma declaração do Márcio Braga de quando ele assumiu a presidência do Flamengo, o Flamengo não tinha nem talão de cheques. Eu sei, existia talão de cheques na minha época de criança. Você agora que só conhece cartão de crédito, Pix e cartão, tinha um negocinho que era um papel desse tamanho assim, tinha um canhotinho, um papelzinho aqui, você pegava esse papelzinho aqui, preenchia, botava sua assinatura e entregava, o comerciante levava no banco, descontava, saía da sua conta. Isso era talão de cheques. Tinha um canhotinho que você registrava tudo que você comprou. Estou explicando? Porque tem muita gente que talvez não tenha visto um talão de cheque por ter nascido agora na geração do Pix, né? Mas enfim, o Flamengo não tinha um talão de cheques. E aí os caras lutavam com o que tinham quando eram responsáveis. Porque quando eram irresponsáveis, lutavam com aquilo que não tinham, contratavam jogadores que não tinham condições de comprar. Por exemplo, muita gente fala assim ainda nos dias de hoje: o Cristiano Ronaldo vai ficar livre, por que o Flamengo não traz? Suponhamos que o jogador quisesse vir para o Flamengo. Aí o Flamengo contrata o Cristiano Ronaldo e paga o salário dele como? Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Vampeta. O Flamengo fez uma troca com a Inter de Milão e trouxe o Vampeta. Só que o Flamengo não se importava com o salário do Vampeta, que naquela época era um salário europeu. O Flamengo não conseguia pagar. Daí surgiu aquela célebre frase: o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. Era assim que funcionava. Há pouco tempo, o irmão do Ronaldinho Gaúcho invadiu uma das lojas do Flamengo e carregou um montão de camisas de equipamentos oficiais do Flamengo para poder ser descontado, porque o Ronaldinho não recebia há 2 meses. Esse era o Flamengo de antigamente. Esse Flamengo sofria muito dentro de campo por causa das coisas do lado de fora do campo. O Flamengo atual não. O Flamengo atual tem o pagamento dos seus funcionários todos em dia. Todo mundo ganhando direitinho. Não é só jogador não, os funcionários do clube todo ganham em dia. O Flamengo tem uma receita de mais de R$1 bilhão.
Muito também tem que se dizer que o Flamengo tem uma despesa de 900 e tantos milhões de reais. Então, o superávit do Flamengo aí, que é o que sobra, né, entre a despesa menos a receita, é coisa aí de 127 milhões de reais apenas. Mas, gente, 100 milhões de reais de superávit é coisa pra caramba para um clube que até outro dia não tinha um talão de cheques. Por isso, a cobrança em cima desse time tem que ser diferente da cobrança da minha época. Eu acho muito confortável e errôneo pessoas da minha geração, eu vir aqui falar para vocês que a gente tem que aceitar o Flamengo jogando como jogou ontem, porque o Flamengo sempre sofreu, porque eu me acostumei a ver assim. Ontem eu até cheguei a esboçar um discurso nesse sentido, mas eu sou um cara que eu reflito muito em cima dos comentários que vocês colocam. E eu parei para pensar, poxa, eu quero que meu filho tenha uma vida melhor do que a minha. E eu tô progredindo na vida para que eu pavimente para ele as condições dele ter uma vida melhor do que a minha. O Flamengo pavimentou a estrada dele para ele ter condições melhores do que aquelas do passado. Então, esse elenco tem que dar resultados. É um elenco de quase 30 milhões de reais por mês de despesas salariais, com tudo em dia. O elenco está de folga agora. Sabe por que o elenco está de folga? E só vai voltar na quarta-feira, 15 horas? Porque tem que cumprir as obrigações com a consolidação das leis trabalhistas. Eu fui empresário por 9 anos da minha vida. Eu sei as obrigações trabalhistas. Não precisa ser advogado, jurista, para saber das obrigações trabalhistas. Eu sei disso. E é por isso que os jogadores estão de folga segunda, terça, só voltam na quarta-feira. Eu discordo de ter que fazer isso de uma vezada só. Por exemplo, o ano passado, os jogadores ficaram muito tempo de folga. Eles tiveram as férias deles, aí por causa da pandemia, eles ficaram mais um tempão. Ou seja, existe uma coisa que se chama banco de horas. Você pode equivaler o banco de horas com essas horas extras que o Flamengo foi obrigado a dar. Mas o Flamengo não faz isso. Toda vez que o Flamengo dá algo a mais aos jogadores, o Flamengo esquece. Mas cumpre sempre com o que tem que dar para os jogadores. Eu acho que se o Flamengo trabalhasse melhor com seu banco de horas, talvez a gente conseguisse amortizar essa questão melhor. Tá dando folga hoje, mas daqui a pouquinho, se for eliminado de uma competição ou outra, bate na madeira, vai ter mais tempo livre para os jogadores. E aí, pode compensar o banco de horas? Poderia. Até fechar o final da temporada, você vai compensando o banco de horas ali. No final do ano, você vê o que aconteceu, o que não aconteceu e vai compensando. Também é uma maneira. Não precisava deixar os caras 2 dias em casa. Não é uma regra obrigatória. Você pode trabalhar na consolidação das leis trabalhistas de muitas maneiras. Então isso é desculpa que a gente fica dando para a gente olhar para o Flamengo e falar assim, não, tá tudo bem. Porque na verdade a gente quer que esteja tudo bem. A gente quer que as coisas funcionem de uma maneira que não nos estresse. O Flamengo não pode ser uma coisa para estressar a gente. O Flamengo tem que ser uma coisa que a gente deposita o nosso amor, o nosso carinho e tem retorno. Só que hoje o Flamengo é uma coisa que estressa os torcedores. O Flamengo hoje não joga do jeito que a nação gostaria de jogar. E, gente, os números do jogo de ontem são estarrecedores. O Fluminense hoje, nem de longe, é um dos times mais perigosos da América do Sul. Se a gente olhar o jogo de ontem só pelo jogo de ontem, dá para ficar satisfeito, foi na raça e tal, foi um fato isolado. Agora, se aquilo ali virar uma rotina pra gente, é preocupante. Porque o Fluminense foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana. O Fluminense não é um time que se equivale ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Atlético Mineiro, ao Libertad, ao Boca Juniors, ao River Plate. Desses, 3 obrigatoriamente serão nossos concorrentes se a gente quiser chegar à final da Libertadores. Pelo chaveamento, Corinthians ou Boca e River Plate vão passar pelo nosso caminho se a gente quiser chegar na final da Libertadores. Então, pensando no que a gente pode querer para frente, esse jogo de ontem é perigosíssimo. Os números de ontem são perigosíssimos. E eu preciso mostrar esses números para vocês entenderem o porquê que a gente tem que cobrar um Flamengo melhor. O porquê que a gente não pode acreditar que o Flamengo vai ser aquilo ali todo jogo. É claro que se o Flamengo jogar mal, igual jogou ontem, de maneira covarde, de maneira retraída, retroativa, do jeito que jogou ontem, e for ganhando até ganhar os títulos, a gente vai, ganhamos. É claro que a gente vai gostar. É como palmeirenses
que ganharam 2 títulos de Libertadores e uma Copa do Brasil jogando de forma bizonha. Afinal, Santos e Palmeiras na Libertadores é considerado pela crítica especializada do futebol sul-americano como uma das piores finais de Libertadores, se não a pior de todas. Um futebol pobre, feio, mas não está escrito isso no troféu da Libertadores. Está escrito Palmeiras campeão de 2020. Então, a gente tem que entender que para ter o time que a gente tem que cobrar melhorias. A gente tem que cobrar um time que jogue minimamente melhor. Porque fazer o que o Flamengo está fazendo hoje, fazia com o Abel Braga também. O Abel Braga foi mandado embora do Flamengo com a primeira colocação do grupo dele, na Libertadores, assim como o técnico Paulo Souza. Ah, mas o Paulo Souza bateu o recorde de pontos. Não, ele não bateu, ele igualou o recorde de pontos na fase de grupos. Igual 2007. A gente foi campeão em 2007? Pouco importa esse negócio de bater. Isso tem mais a ver com os times que estão na nossa chave do que com a gente mesmo. Correto, gente? Então, é visando ter um futuro melhor em competições mais acirradas com times que são infinitamente superiores ao Fluminense, eu vou mostrar para vocês aquilo que eu descobri, aquilo que eu vi estudando os números da partida de ontem. Então vamos lá, vamos analisar de óticas bem peculiares, diferentes, esses números. A estatística total do jogo. O Fluminense teve 62% de posse de bola contra 38% do Flamengo. É muito pouco para um time que tem Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro. Isso não mostra que o time foi reativo porque quis. Mostra que foi reativo porque o Fernando Diniz empurrou o Flamengo para trás. A cada zagueiro que o Paulo Souza colocava, a cada jogador defensivo que o Paulo Souza colocava, o Diniz respondia com um atacante ou um jogador de meio de campo. Isso fazia com que o Fluminense tivesse cada vez mais posse de bola e o Flamengo cada vez menos posse de bola. O que é preocupante, porque na história do Flamengo, nós sempre jogamos com mais posse de bola. Não foi o Jorge Jesus que inventou isso. O Flamengo da década de 80 tinha muito mais posse de bola que qualquer outro time. O Flamengo campeão em 87 tinha mais posse de bola. O Flamengo campeão de 2006 tinha mais posse de bola. Então, historicamente, o Flamengo sempre foi um time que gostou de ficar com a bola. 62-38 para o Fluminense. Foram 17 finalizações no jogo do Fluminense e apenas 7 finalizações. Pô, Fabrício, isso é bom pra caraca. Quer dizer que o nosso sistema defensivo funcionou. Negativo. Quer dizer que o Hugo funcionou. Não o nosso sistema defensivo. O Hugo funcionou. E, gente, é ótimo. Aplausos pro Hugo. Quero que ele esteja sempre desse jeito. Mas é péssimo para um time quando o goleiro é o melhor jogador em campo. Vocês acham que o Florentino Pérez não está pensando que ele tem que reforçar o Real Madrid? Ele sabe. Se o goleiro dele foi o melhor do jogo de uma final de Champions, ele sabe que ele tem que reforçar o time dele. Ali, na hora, foi bom, ganhamos o título, beleza. Mas ele vai reforçar aquele time. Ele não vai querer contar com o Courtois em todo jogo, como foi na final da Champions. Porque um dia o cara fecha o gol, no outro dia 2 entram e ele defende 12. Mas 2 que entraram, perdeu o campeonato. Então pode ter certeza que nesse exato momento a torcida do Real está comemorando o título, mas o Florentino Pérez já está pensando em reforços para deixar esse Real Madrid mais encorpado defensivamente na sua linha de meio de campo também. Finalizações no gol, 6 para o Fluminense e metade disso para o Flamengo. Conseguimos chegar apenas 3 vezes no gol tricolor. O que isso mostra? Mostra dificuldade na criação das jogadas, dificuldade para conseguir quebrar as linhas do Fluminense. Coisa que se a gente não fizer contra um Boca, contra um Fluminense, contra um River Plate, dificilmente a gente vai conseguir a classificação. Contra o Corinthians mesmo. Corinthians é nosso freguês, todo ano a gente ganha deles. No Brasileirão, na Libertadores, a fome dos jogadores muda. A dos nossos e a dos deles também. Então não é um jogo de cartas marcadas, não. Então o Flamengo tem que melhorar. E essa questão de finalizações no alvo, no gol, é uma coisa que a gente já discute com esse time há muito tempo. Finalizações para fora, 7 do Fluminense e 3 nossa. Aí, proporcionalmente, a gente erra mais do que o Fluminense. De 17, o Fluminense errou só 7. Nós de 7 erramos 3, quase a metade
do que a gente tentou, a gente errou. Fluminense não. Então, olha a disparidade da coisa. Foram 509 passes trocados pelo Fluminense contra 237 apenas do Mengão, queridão. Bom, isso foi o resultado do jogo. Vamos dar uma espiada agora no resultado do primeiro tempo e vamos ver como que a equipe do Flamengo se comportou no primeiro tempo do jogo. 47% de posse de bola para o Fluminense, 53% para o Flamengo. Olha como é que o nosso primeiro tempo é melhor. Nosso primeiro tempo tem mais identidade, tem mais cara de Flamengo, com um domínio da posse de bola. Não foi um domínio supremo, mas num clássico é um domínio aceitável. Pelo menos a gente estava mais tempo com a posse de bola. 4 finalizações para cada lado. 2 finalizações no gol para cada time. 2 finalizações para fora para cada time. 176 passes do Fluminense, 199 do Flamengo. Olha como há uma equiparação. Não deveria ter, o Flamengo deveria ser bem superior ao Fluminense. Mas isso mostra que no primeiro tempo a gente conseguiu igualar forças com o Fluminense. Os números são praticamente idênticos. Repito, não deveria ser, mas pelo menos a gente não saiu perdendo. Agora o segundo tempo. O segundo tempo é uma coisa assombrosa. O Fluminense tem 76% de aproveitamento no segundo tempo contra 24% do Flamengo. De posse de bola, aproveitamento de posse de bola. A disparidade é gigantesca, é muito grande. O que aconteceu com o Flamengo no segundo tempo? Cansaço, jogadores sentindo dores físicas, técnico fazendo substituições que trouxe o time todo para trás. Exato, foi a conjunção de tudo isso que fez o Flamengo perder na posse de bola. Olha as finalizações. 12 finalizações para o Fluminense, apenas duas finalizações para o Flamengo. Olha a quantidade de finalizações a mais. 4 finalizações do gol do Fluminense, apenas uma do Flamengo. 5 finalizações para fora do Fluminense, uma do Flamengo. Ou seja, o Flamengo teve 2 finalizações no segundo tempo. O gol e uma bola para fora. O resto, tudo foi dominado pelo Fluminense. O Fluminense trocou 333 passes. O Flamengo 107. Que segundo tempo bizarro. Que segundo tempo horroroso do que os números mostram pra gente que o Flamengo teve. E isso, gente, infelizmente tem muito a ver com as mexidas no time. O técnico Paulo Souza mexe mal, faz uma leitura ruim do jogo. Não é a primeira vez que eu falo para vocês que o técnico Paulo Souza faz uma leitura errônea do jogo. Vira e mexe, ele faz isso. E o problema é que ele não admite isso nas coletivas. Ele nem precisa falar com todas as palavras, mas quando ele tenta justificar o que aconteceu usando outros caminhos e muitas vezes as respostas dele nem são para a pergunta em questão, isso mostra que ele vive do mesmo mal do Rogério Ceni. Eu ganhei, nós empatamos, eles perderam. Ele nunca traz para si o erro de uma análise de campo, e isso é perigosíssimo. Sabe o que é mais perigoso ainda? É mais perigoso ainda quando eu olho os números do Flamengo e os comparo com os números do Oriente Petroleiro. O último jogo do Fluminense antes do nosso foi um 10-1 no Oriente Petroleiro, lá na casa dos caras. E os nossos números são bem parelhos com os do Oriente Petroleiro. Vamos dar uma espiada nisso daqui, gente? Olha só, estatísticas do jogo. Primeiro tempo, tá? A estatística do jogo em si. O Fluminense marcou 10 gols no Oriente Petroleiro, o Oriente Petroleiro fez 1. Nós vencemos o Fluminense. 2 gols marcados, o Fluminense só marcou 1. Ok, beleza. Posse de bola do Fluminense contra o Oriente Petroleiro. 68%. Do Flamengo, 62%. O Oriente Petroleiro teve 32% de posse, tomando 10. Teve 32%. O Flamengo ganhando o jogo teve 38%. É claro que a posse de bola jamais define o placar. Já viu o Flamengo ter 80% de posse de bola e perder. Mas quando você não tem a posse de bola, você sofre mais, corre mais riscos. E a gente viu isso no jogo de ontem. Se não fosse o São Hugo ontem, nós poderíamos ter saído com uma goleada do Fluminense. Finalizações. O Fluminense finalizou 22 vezes contra o Oriente Petroleiro e finalizou 17 contra o Flamengo.
O Oriente Petroleiro conseguiu finalizar 12 vezes contra o Fluminense. 12! O Flamengo só 7. Era para o Flamengo ter mais oportunidades do que o Oriente. E eu nem tô levando em consideração a qualidade do Oriente Petroleiro e a qualidade do Flamengo, né? Finalizações no gol. O Fluminense deu 14 finalizações. Finalizações no gol. O Fluminense deu 14 finalizações e contra o Flamengo foram 6 finalizações no gol. 6 finalizações diretas no nosso gol. 3 finalizações no gol teve o Oriente Petroleiro. E nós também. Finalizações para fora. 4-4, Fluminense e Oriente Petroleiro. Nós, 7-3. Olha a quantidade de finalizações a mais do Fluminense. Escanteios, 5-2 para o Fluminense contra o Oriente Petroleiro. 12-2 do Fluminense contra a gente. Gente, esses números são ou não são assustadores? Passes, 453 do Fluminense e 202 do Oriente Petroleiro. Contra a gente, 509 passes do Fluminense contra 237 nossos. É absurdo como o Flamengo ficou tão próximo dos números do Oriente Petroleiro. É aí que está o nosso problema. É aí que mora o perigo todo. A gente precisa melhorar imediatamente o Flamengo. O Flamengo precisa treinar muito mais. É por isso que a gente cobra do técnico Paulo Souza que ele treine mais a equipe, que ele consiga passar mais situações de jogadas ensaiadas com a bola correndo, com a bola em jogo. É por isso que a gente cobra mais ação da diretoria, mais reforços, um treinador melhor. Aliás, falando em treinador, nós estamos ficando sem opções. Carlos Carvalhal está negociando com clubes lá do mundo árabe. Tem 2 clubes interessados nele, o Blackburn Rovers, lá da segunda divisão da Inglaterra, também estava interessado nele, então ele está cheio de propostas. O Leonardo Jardim, já há clubes também negociando com ele para ele assumir a partir de janeiro. Nós vamos ficar sem opção. Se formos com o técnico Paulo Souza até o final do ano, com esses números aí que eu mostrei para vocês, dificilmente a gente vai conseguir ser feliz de verdade. Nós vamos viver de momentos espaçados de alegria, porque os números denunciam o técnico Paulo Souza. O que eu tentei fazer aqui foi justamente aquilo que eu falei ontem para vocês. Ontem era um dia de comemorar, de ter um sono leve, de ter um sono tranquilo. Hoje era o dia de avaliar o que aconteceu no jogo de ontem. E o que aconteceu no jogo de ontem, do meu ponto de vista, não foi muito legal. E para você, o que você viu desses números que eu trouxe para vocês? O que eles disseram para vocês? Disseram que é um exagero analisar os números hoje, porque são números de uma partida isolada? Vocês acham que daqui para frente não será mais assim? Que precisou ser assim ontem, que daqui para frente vai haver uma evolução? Ou vocês acham que o trabalho está demorando para engrenar? Coloca aqui nos comentários. Se possível, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e chame os seus amigos para virem se inscrever aqui. É só desse jeito que o nosso canal consegue crescer. Valeu? Obrigado por vocês estarem conosco ontem na transmissão, hoje e todos os dias nos nossos canais. Beijo no coração de todos vocês. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.